E aí, queridos, beleza? Espero que sim, que estejam todos muito bem e abençoados. Vamos prosseguir ao nosso trabalho, ao nosso labor. Eu postei um vídeo para vocês que fala sobre o quê? O início do nosso estudo dentro de um campo ainda chamado sintaxe, que vai nos acompanhar por mais um bom tempo. Mas estudo esse que agora diz respeito à análise do período. Mas é bom ressaltar primeiramente do que se está falando. O que é período? Melhor, o que é frase, oração e período? Vamos recordar, embora aquele vídeo traga isso, sinteticamente digo. Frase é qualquer enunciado, qualquer expressão, podendo ou não conter um verbo, que comunique alguma coisa a alguém de modo completo, coeso e coerente. Que calor é uma frase oracional. Está calor hoje. Aí você incluiu um verbo nessa expressão e criou uma frase oracional. Bem, a frase oracional não deixa também de ser uma oração, nosso segundo conceito. O que é oração em língua portuguesa? Bem, diferentemente da frase, a oração ela é totalmente carente e dependente da presença de um verbo ou uma expressão verbal. O larápio evadiu-se. Pronto, acabei de criar uma oração. Acontece que as orações, podendo ser absolutas, possuem apenas um verbo. E quando nós temos uma construção, um parágrafo, em que divisamos, entendemos, contemplamos mais de uma oração, às vezes separadas por uma vírgula, às vezes conectadas por uma conjunção, aí nós passamos a ter um período. Então, período é a possibilidade de termos, sim, uma oração só, chamado de período simples, ou várias orações que estabelecem ou não vínculo entre si, mas separadas por vírgula ou conectivo. Formamos o parágrafo, os parágrafos formam o texto, e isso chama-se período composto. Então, a oração tem verbo. Onde eu tenho uma oração só, período simples. Onde eu tenho duas, três ou mais orações, período composto. Vamos falar um pouco disso agora, por favor. Sintaxe, período composto. O nosso foco hoje será o período composto por subordinação. E vamos designar já o que é isso. Correto? E nós iniciaremos o estudo pelas subordinadas substantivas. Seguindo adiante, a primeira coisa que sempre declaro quando vamos trabalhar período composto, principalmente o subordinado, eu falo assim: os termos da oração que acabamos de estudar, porque certamente nós encerramos os termos da oração há pouco tempo. Ou seja, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto. Devemos compreender que os termos oracionais ou as funções sintáticas, quase todos eles, neste momento, serão transformados em oração. Daí o conceito de oração, período composto por orações subordinadas ou subordinação. Sim, temos também o período composto por coordenação, orações independentes. Mas já que vamos iniciar o nosso estudo pelas subordinadas, devemos compreender que a oração subordinada nada mais é do que um termo oracional desenvolvido em forma de oração. É um sujeito em forma de oração, um objeto direto em forma de oração, um complemento nominal em forma de oração. Correto? Vamos então. Observem as construções presentes aqui na lousa. Primeiro, o óleo devastou o litoral. Sabemos de antemão que já temos aqui uma oração. E se temos um verbo só e um ponto final lá, se é uma oração só, também chamada de oração absoluta, temos aquilo que se designa de período simples. Então, período simples é a construção que apresenta apenas uma oração. Abaixo, comi muito pouco, um verbo, e estou faminto ainda, dois verbos. Assim como temos aqui, não esperamos que você fale.
Tanto aqui como aqui, ingressamos no conceito de período composto. Composto por mais de uma oração. Período composto. Então, período é oração. Se é uma oração só, período simples. Se eu tenho duas ou mais orações, como disse, meramente separadas por vírgula ou conectadas por um elemento coesivo, no caso uma conjunção, temos o período composto. O período composto pode ser subdividido em período composto por coordenação e período composto por subordinação. Primeiro caso, período composto por coordenação. O que são orações coordenadas? Também são chamadas de orações independentes. Observem, eu comi muito pouco. Tudo que esta oração tinha que dizer, ela disse. Estou faminto ainda. Idem, a mesma coisa ocorre ali. Nós podemos tirar uma ou tirar outra, e não existe relação de dependência e nem o desenvolvimento de função sintática desta oração em relação a esta e nem vice-versa. Então é isso que se diz de período composto por coordenação. São orações totalmente independentes no sentido, sintaticamente. Já embaixo, observe, nós esperamos, aqui temos uma primeira oração, que você fale. É lógico e claro para nós que, se tirarmos a segunda oração, a primeira fica sem sentido e sem significado. E a segunda sem a primeira, igualmente. Porque, na verdade, elas são dependentes entre si. Então, estamos falando de um período composto por subordinação, em que uma oração se subordina a outra desempenhando um papel sintático. Você pode perguntar como um papel sintático? Sim, nós não esperamos. Quem espera, espera algo. O que nós esperamos? Que você fale. Então, certamente, esta segunda oração aqui está completando o verbo da primeira. Assim sendo, período composto por coordenação, período composto por subordinação. Vamos agora anunciar para vocês as orações subordinadas substantivas, comentar-lhe a teoria e dar pelo menos uns 2 exemplos de umas 2 primeiras nesta aula.
Vamos lá então. Falar das orações subordinadas substantivas. Vamos por parte. Oração, porque temos verbo. Subordinadas, porque trata-se de uma oração que desempenha um papel sintático em outra. Trata-se de uma oração em que, em alguns casos, completa o sentido de outra. Vamos começar pelas substantivas. Substantivas porque, na verdade, elas vão desempenhar funções sintáticas, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto, cujo núcleo é próprio de papel de substantivo. É o substantivo que faz o papel do núcleo dessas funções sintáticas ou destes termos oracionais. A teoria delas desenvolve-se de que maneira? Desenvolve em termos oracionais, eu acabei de mencionar, desenvolve em funções sintáticas, a função de um sujeito, de um objeto direto, vamos ver uma a uma. Segundo, normalmente as orações chamadas de substantivas executam o papel de, são ligadas por conjunção integrante. Quem são as conjunções integrantes? Estas duas aqui, que e se. São as conjunções integrantes, os elementos coesivos que as conectam. Algumas vezes podemos encontrá-las justapostas, ou seja, sem a presença de conectivo, veremos depois. E são classificadas como? Vamos desenvolver uma a uma. Hoje em dia, os vestibulares, as provas de modo geral, prevêem 6 orações. Pode haver uma sétima também? Pode, mas normalmente não é pedida, é aquela que executa o papel de agente da passiva. Vamos olhar isso? Primeira oração subordinada substantiva. Ela se chama subjetiva. Por quê? Ela executa o papel de sujeito de outra oração. Vejamos. Exemplo. É importante sua vinda. O que temos aqui e que análise faremos? Bem, dentro dessa estrutura eu descubro a presença de um só verbo. Então, taxativamente, de modo cabal, dizemos, temos aqui um período simples. Perfeito. Interessante observar, se eu pergunto ao verbo, aquela pergunta básica, que me leva a discernir, entender e encontrar os termos essenciais da oração, a saber, sujeito e predicado, se eu pergunto, quem é importante? Nós chegaremos a qual conclusão? Sua vinda. O que descobrimos aqui? O sujeito da oração, cujo núcleo está aqui, ó. Núcleo do sujeito. E é papel de substantivo. Vinda é um substantivo. Isso é que nos interessa analisar por hora. Este período simples pode ser transformado num período composto, perfeitamente, a contar do momento em que passemos este sujeito para cá, porque veja, eu construí aqui embaixo a minha base de análise, que foi o é importante, e eu percebo que o que falta aqui, que aqui tem, é o sujeito. Vou transferir este sujeito para cá? Vou. Mas não em forma nominal, não em sintagma nominal, ou seja, numa construção que tem apenas nomes, como é o caso aqui. Vou transferi-lo em forma de oração. É importante sua vinda. É importante, coloque o conectivo que você venha. É importante que você venha. Perfeito, muito bem. Vejamos agora o que temos aqui na construção de baixo. É importante e você venha. Temos 2 verbos, então estamos diante de um período composto. Esta base de análise, a contar da qual eu passei ou parti em cima, já que tem verbos, chamaremos de oração principal. E observem que, da mesma maneira com que perguntei quem é importante e descobri um sujeito, eu posso perguntar aqui quem é importante. Vejam, a segunda oração está desempenhando o papel que essa expressão desempenhava, ou seja, o papel de sujeito desta oração. Então ela tem um vínculo imprescindível com esta oração. Ela é subordinada a esta oração. Façamos a análise. Tem verbo aqui? Orar.
São. Esta oração vincula-se à primeira? Está ataviada, ligada à primeira? Sim. Então ela é subordinada. Substantiva, porque, como disse, derivou de um sujeito cuja base, cujo núcleo é papel de substantivo. Cabe observar nesse momento que essa expressão aqui, esse OSS, se repetirá em todos os exemplos de todas as subordinadas substantivas. Isso é uma temática, isso é uma designação que cabe a todas. Aí eu darei o nome dela. Qual o nome dela? Aqui está, subjetiva. Por que subjetiva? Porque ela faz papel de sujeito desta oração. Não se esqueçam que entre as duas nós temos aqui a conjunção integrante, o elemento coesivo. E observe também, com cuidado, que normalmente num processo de subordinação, o que você deverá encontrar na oração principal? O verbo na forma, no modo verbal indicativo, que mostra, evidencia algo real. O verbo da oração subordinada vem no modo subjuntivo, como hipotético. Certo? Passemos agora a um outro exemplo, uma segunda oração para encerrarmos este vídeo. Falaremos agora da oração subordinada substantiva objetiva direta. Bem, o nome dela é bem óbvio, bem explícito. A oração objetiva direta fará papel de objeto direto. Conforme estudamos, este termo tem como função precípua e básica completar o sentido de um verbo transitivo direto sem a presença intermediária de uma preposição obrigatória. Normalmente a ele você pergunta o que ou quem. Vejamos. Nós esperamos sua vinda. A mesma estrutura, para que didaticamente facilite o aprendizado. Encontre o verbo e pergunte quem esperamos. Quem? Nós encontramos o sujeito. Agora nós voltaremos ao verbo. Sim, para identificar a possibilidade de se colocar aqui um ponto final e dizer a oração está terminada, findada e acabada. Não é possível. Não é possível. Se fosse assim, se fosse possível, o verbo seria intransitivo e falaria tudo sobre o sujeito. Mas não é o caso. Este verbo, ele exige para si um complemento. Então, ele é um verbo transitivo. A ação dele passa além dele. E o detalhe, passa além dele a ligar-se diretamente ao seu complemento, sem a intermediação de uma preposição. Eu digo, eu espero, e você pergunta, espera o quê? Ou quem? Não tem preposição. Então, nós aprendemos a classificá-lo de verbo transitivo direto, e o seu complemento é um objeto direto, cujo núcleo está aqui, núcleo do objeto direto, e é papel de substantivo. Arredondar isso aqui. Substantivo. Ah, detalhe muito importante. Se temos um verbo só aqui, temos um período simples. Passemos a base da nossa análise para baixo.
A base está aqui no verbo. Foi aqui que eu comecei a demandar e fazer perguntas. Passo para cá. O que temos aqui? Temos aqui o mesmo sujeito e o mesmo verbo transitivo direto. O que nos falta ali? O objeto direto. Vamos passá-lo para baixo? Vamos. Não mais em forma nominal, mas em forma de sintagma verbal, ou seja, em forma de uma estrutura verbal. Nós esperamos que você venha. Agora, diferentemente do caso de cima, temos a presença de um e dois verbos. Temos um período denominado de composto. Esta base original da nossa análise chamamos de oração principal. E a segunda, vamos ver? Tem verbo, oração. Vincula-se a primeira? Bem, vincula-se, porque nós vimos que aqui tínhamos o sujeito e o verbo, faltava alguém fazendo o papel de objeto direto e essa oração veio fazer esse papel. Então ela é subordinada. Substantiva, eu disse que isso se repetiria. Substantiva porque o núcleo do objeto é papel de substantivo. Qual o nome dela? Objetiva direta. Ou seja, eu tenho aqui uma oração que está desempenhando a função sintática de objeto direto em relação a outra oração. Este é o princípio que mostra-nos uma oração subordinada. Não nos esquecendo de que aqui temos a conjunção integrante. Primeira aula sobre subordinação, primeira aula sobre substantivas. Espero que tenham gostado e vamos prosseguir o nosso laboro, o nosso trabalho. Até concluirmos aqui e ainda falaremos de outras adjetivas, adverbiais e reduzidas também. Beijo no coração, Deus abençoe a todos. Muito obrigado.